Oi, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alan Russo. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de filosofia. Daremos prosseguimento aos nossos estudos de ética. Lembrando que a última aula em que a gente abordou esse assunto, a gente estava falando um pouquinho sobre a ética numa perspectiva dos helenistas. O que foram os helenistas? Foram esses pensadores que abordaram a ética a partir de um ponto de vista da busca da tranquilidade da alma ou ataraxia. Nós falamos disso com Epicúrio e os epicuristas numa aula anterior. Hoje eu gostaria de dar uma palhinha, falar um pouquinho sobre uma outra corrente que busca essa mesma ataraxia, que é o estoicismo, os estoicos. A palavra estoico vem do grego stoa. Stoa eram uns pórticos que tinham na Grécia Antiga, né? Fazia parte ali da arquitetura deles, e esses pensadores, muitos deles ficavam ali embaixo conversando, né? Então esse nome surgiu daí, stoa, estoicos. O fundador do estoicismo foi Zenão. Né? Zenão foi um filósofo que viveu aí por volta de 300 a.C. A ataraxia era a busca desses pensadores helenistas. Você sabe de onde vem a palavra helenista? Helenismo vem de Heleno. Heleno era o nome que se dava aos gregos. Os gregos também eram conhecidos por helenos. Né? E esse período onde a ética helenista começou a se desenvolver, o pensamento helenista começou a se desenvolver, era um período em que a Grécia tinha sido tomada pelo Império Romano. Então, assim, os gregos deixaram de ter aquele poder político que eles tinham nesse período, né? Então a filosofia deles tomou um outro rumo, né? Começou a buscar mais essa questão de como sofrer menos em tempos tão difíceis, não é? Daí surgiu essa noção de ataraxia, como a gente estava falando, que é esse estágio da alma tranquila, aquele estágio onde a gente não sofre, onde a gente está em paz consigo mesmo. Daí vem esse conceito de ataraxia, paz de espírito. Os estoicos eles tinham também um outro conceito que os epicuristas não usavam, mas os estoicos usavam, que é o conceito de apatia ou apatos. Apatia seria no sentido de você se manter indiferente diante das situações da vida, sejam elas de extrema alegria e felicidade, sejam elas de extrema dor. Não é? Você se mantém tão tranquilo, tão indiferente, que você atinge esse estado de apatia, que está, para os estoicos, vinculado à ideia de ataraxia. Assim como para os epicuristas, os estoicos também buscavam essa situação onde as sensações são importantes na vida da pessoa. Aqui, no caso, essa sensação de tranquilidade da alma. Outra coisa importante aqui para a gente pensar do pensamento estoico é que, diferente dos epicuristas que buscavam uma vida de prazer e felicidade, para os estoicos é exatamente o contrário. O prazer ele é a origem de tudo que é mal, de tudo que é negativo. A gente pode até dizer que eles tiveram uma influência de Platão, né? A partir de uma outra perspectiva. Então, tudo que é relacionado às sensações de prazer, às sensações corpóreas da matéria, ela tem que ser negada, não é? Então, essa negação do prazer, porque o prazer leva ao sofrimento. Então, eu nego o prazer e vivo essa vida de indiferença diante desse mesmo prazer. Ou seja, eu não busco o sofrimento, mas eu busco uma vida de indiferença diante do prazer. O estoicismo tem algumas fases, né? A primeira fase, a gente tem aí Zenão, não é? Representando essa fase. Na segunda fase, a gente tem, por exemplo, um outro pensador que é o Diógenes. E na última fase, a gente tem um terceiro pensador aí, que é o Sêneca, que era um pensador latino. Na época ele vivia onde hoje é a Espanha, né? Mas na época era território romano. Tá? Então ele também é uma figura bastante importante. Ele escreveu inclusive um livro, né, sobre a brevidade da vida. Mas a gente tem outros também, como Epiteto, Marco Aurélio, um histórico bastante famoso, né? Ele escreveu aí o livro dele Meditações,
E ele foi, além de filósofo, ele foi também um governante. Vou ler um trecho aqui para vocês de Sêneca, do livro Sobre a Brevidade da Vida. O maior obstáculo à vida é a expectativa, que fica na dependência do amanhã e perde o momento presente. Tu dispões o que está nas mãos da fortuna, deixa de lado o que está nas tuas. Para onde olhas? Para onde te projetas? Tudo que há de vir repousa na incerteza, vive de imediato. O que o Sêneca está querendo dizer aqui pra gente que traduz aí o pensamento estoico? Essa coisa de você não ser uma pessoa ansiosa, não ficar tão preso às coisas que ainda não aconteceram, assim como também não ficar lembrando das coisas ruins que te aconteceram. Você vive o presente, você vive o aqui, o agora, de forma consciente, tranquila, não é? Fazendo o seu melhor. Você não se perturba. Esse estágio de ataraxia aqui está bem marcado aqui para a gente, bem presente, esse trecho que eu acabei de ler para vocês. Com isso, então, a gente encerra aqui essa reflexão sobre os estoicos. Foi só uma palhinha, não é? Então, se vocês tiverem comentários, dúvidas, por favor, as façam, né? Pode ser aqui no YouTube, ou lá na nossa plataforma digital, onde a gente se conversa e onde as atividades são colocadas, tá bom? Encerro aqui, fiquem na paz, se cuidem, até a próxima, tchau!